Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao De Frente com o Leão, temporada 1, episódio 11. Dessa vez nós iremos entrevistar o técnico do Apollo Voleibol. A entrevista hoje será com o Matheus. Eu só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para eles entrarem e a gente já vai estar começando De Frente com o Leão. Só vamos esperar um pouquinho para eles se conectarem e a gente já começa. E aí, Alô? Boa noite, Matheus, oi, tudo bom? boa noite, Thales, tudo bem? E você? Tô bem, graças a Deus também. Você tá me ouvindo certinho? Tá dando algum tipo de retorno? Não, tá tudo bem. E Tá tudo você, tá me bem? ouvindo? Por quê? Tudo Tô, bem. tô sim. Não é que a gente faz esse teste porque a gente já teve problemas em outras lives, sabe? A gente não quer que ocorra de novo. Não, tranquilo. Até hoje foi um dia que deu um problema aqui na minha internet, você não sabe o tchutchu que deu aqui. Vixe! E pior que a gente aqui também tá assim. O meu computador, tá dando alguns problemas no monitor. As perguntas estão, as colinhas estão tudo sendo feitas no papel, à mão, e é isso. Ah, Mas começando de frente com o Leão, conta um pouquinho pra nós a sua experiência pessoal, o que você faz na sua vida pessoal fora do vôlei, assim, sabe? então, desculpa, pode repetir? Oi? Eu não entendi, perdão. Você pode repetir, por favor? Eu não Ah, escutei. eu posso sim. Fala um pouquinho, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você, sobre tua vida pessoal fora do vôlei, tua vida profissional também. Então, acho que o pessoal, a grande maioria já me conhece. Eu trabalho em educação física. Uhum. Matheus, você tá me ouvindo certinho? Porque tá travando pra mim, eu não sei se é um problema com a minha internet. Alô? Agora normalizou? Tudo bem? É que Eu eu falei, tava. oi, Alô? oi. Eu tô te ouvindo só, mas a tua imagem ainda está um pouco pixelizada, sabe? Não, tranquilo. Vai me avisando aí porque tá dando umas osciladas nervosas aqui. Vixe. Não, mas eu não cheguei a ouvir nada, assim, do que você falou. Uhum, Acredito que a galera da uhum, live também não, porque conforme a nossa equipe tá dando retorno, uhum. ficou pixelizado, ficou travando. Não, Se puder tranquilo. começar, por Então, favor, desde o começo. beleza. Então, a minha experiência pessoal eu sou jovem, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Uhum, Tenho meus 22 anos. É, minha experiência pessoal no voleibol desde pequenininho, desde de muito jovem. Já passei uhum, por algumas equipes, seja como atleta, seja como treinador. Passei, inclusive, pelo Gala. Passei por equipes femininas, equipes de iniciação, equipes adultas, equipes master. Então, a minha experiência pessoal aí com o voleibol é grande, mas ao mesmo tempo, comparado a algumas outras, ela é pequena. uhum. E a tua vida pessoal, como que ela é? Tua vida profissional, você trabalha com vôlei, como que funciona? Hoje eu trabalho com vôlei. Como eu comentei, eu estou no último ano da minha graduação, estou encerrando aí esse processo formador.
Trabalho hoje na Associação de Voleibol do Paraná, que acho que todo mundo conhece por AVP. Trabalhei também neste ano no Clube Curitibano, hoje já não trabalho mais, mas Uhum. e é isso. É, só dando um retorno aqui, referente à imagem, que já normalizou, já tá tudo normal, tá bom? A gente tá. Eu pelo menos, tô conseguindo te assistir bem. Bicho, só porque eu falei, agora começou a travar. Mas até o momento eu tava te assistindo certinho e não tava travando nem a imagem, nem o som. Matheus? Opa, agora voltou certinho. Ah, é. Não adianta, essa internet é horrível mesmo. Então, eu tava te dando retorno sobre ela, sobre que tava funcionando certinho, daí do nada travou. Não, tem problema. Beleza, Mas você tranquilo. tava falando. É, não, sem problemas. É, mas você tava falando que você começou a jogar bem desde jovem, né? E como é que foi essa iniciação no vôlei? A maioria eu comecei na Matheus? escola. Oi, meu Deus do céu. Oi? É que tá travando, parece que você tava sem falar nada, daí do nada parece que tá falando. Tá bem Ah, não, difícil. beleza. Agora, Beleza. agora estabilizou. Beleza. Qualquer coisa eu mudo de lugar aqui. Ok. Beleza? Então, Uhum. eu comecei no vôlei, acho que como a grande maioria na escola. Comecei bem novinho, né? Passei por outros esportes, passei pelo handebol, passei pelo futsal, pelo Nossa. futebol, pelo basquete. Só que nenhuma modalidade me agradava, né? Aí eu falei, vou tentar o vôlei, né? Por que não? Uhum. Conheci o vôlei através do Instituto Compartilhar, que acho que a grande maioria conhece, é o NIVE. Comecei jogando lá, conforme o tempo foi passando e eu fui crescendo, né? Que na época eu tinha uma altura ok, considerável, né? Hoje já não tenho mais, mas fazer o quê? Tinha uma altura considerável, acabei joguei até os meus 18 anos na AVP, que é o lugar. É, Matheus, só falando que tá travando um pouco. Deu pra ouvir apenas até que você jogou até os 18 anos. Não sei se tá me ouvindo também, né? Só um momentinho da. Vixe, acabou caindo, mas eu só peço um pouco de paciência para vocês que estão assistindo a gente, que daqui a pouco ele já tá voltando, tenho certeza. Eu vou tentar chamar ele, eu vou tentar chamar ele novamente, mas só peço um pouquinho da paciência de vocês, viu? Voltei. Voltou, agora tudo certinho. Cara, tô ficando irritado já. Porra, que internet horrível. Não, sem problemas, não tem problema não. Continua falando pra gente, você parou na parte que você jogou até os seus 18 anos. Então, eu acabei jogando até os meus 18 anos, e aí eu tive que fazer uma escolha, né? Que na época eu até tinha convite para jogar em uma equipe de São Paulo, Nossa. porém, eu fiz um acordo com a minha família que eu iria prestar o vestibular da Federal e que se eu passasse no vestibular eu não iria jogar. Prestei o vestibular, passei e acabei optando Nossa. por seguir a carreira na área, né? Então, Aham. e aí, por hora, agora no ano passado, foi quando eu
retornei oficialmente às quadras, né? Já jogando pela Apollo. Então, Hum, retornei finalmente aí depois de 2 ou 3 anos só trabalhando na área, mas sem jogar. entendi. E em qual posição você joga? Cara, eu comecei jogando como central, virei saída e agora eu jogo de ponta. Os- Nossa! Multifunções, multifunções. Não, mais ou menos. E de vez em Mas, quando quebra um galho de levantador. entendi. Só não jogou de líbero mesmo, né? Não, aí não tem condições, né? Eu não sei passar, daí complica o negócio ali. Mas e qual posição das cinco posições? É, cinco, né? Quatro posições. Quatro posições que você acha mais interessante? Cara, eu gosto muito da posição de levantador. Sim, eu acho Uhum, que uma equipe que tem um bom levantador, um levantador muito tático, vai ser uma equipe independente se você tenha atacantes medianos ou atacantes. Mas é levantador, é a minha paixão. Não consigo, mas admiro quem consegue. entendi. E você estava falando que quando você ainda estava jogando, você teve experiência por vários clubes, né? E você chegou Uhum. até a passar pelo Galatasaray. Conta sua experiência pra gente, como que foi, quanto tempo você ficou. Cara, eu trabalhei no Galatasaray em 2018. Comecei em fevereiro de 2018, se eu não me engano. Cara, foi Uhum, uma experiência assim muito enriquecedora, muito, 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 porque eu tinha muita experiência na época com a iniciação, não tinha tanta uhum, experiência assim com atletas mais velhos, vamos supor, atletas master e tudo mais. E aí no Galatasaray eu tive muito contato com esse público mais velho, seja masculino, feminino, e foi enriquecedor porque como era um público que eu ainda não tinha trabalhado e eu tive a oportunidade de trabalhar, aí foi assim extremamente somatório, vamos dizer assim, para minha carreira. uhum. Era algo assim novo para mim. Hoje já é um pouco mais comum, né? Mas foi graças ao Galatasaray que me abriu essas portas para trabalhar com esse público, que eu até hoje, inclusive, tenho uma equipe master. Então, assim, foi além de assim, de ter trabalhado ao lado do Felipe em alguns eventos, né? Todo mundo acho que Uhum. conhece o Felipe, sabe que ele aí é o reizão das competições. Então, E, e pegou gosto pela coisa, né? Isso que foi bom. sim, cara, é o que eu gosto, é o que eu vou seguir, é a minha paixão. E falando em paixão, o que que para você é ensinar vôlei? Cara, ensinar vôlei. Eu acho que quando a gente fala em ensinar vôlei, a gente pensa muito em formar atletas, ter Uhum, títulos, formar campeões. E a minha formação, ó, eu passei pelo Instituto Compartilhar e eu aprendi muito isso, que, cara, ensinar vôlei pode ser muito mais do que você formar campeões. É você formar uma pessoa, é você transmitir valores para essa pessoa, sabe? Você, além de formar um atleta, porque querendo ou não, hoje, na nossa realidade, poucos se tornam atletas profissionais. sim. E, e o que que a gente pode transmitir para esse público é justamente isso, de esses atletas, é formar pessoas, cara. Transformar o, não transformar o mundo, mas desenvolvimento humano por meio do esporte. Você transmitir valores, você formar pessoas melhores através do esporte. Eu acho que ensinar o voleibol entra talvez muito mais nisso do que necessariamente formar campeões só. O ser campeão, ser atleta profissional, vai muito do resultado, né, disso. E não, Sim. infelizmente, não é todo mundo que consegue. E acaba sendo um plus, né? Exatamente. Cara, E é complicada essa situação. sim, principalmente no mundo amador, onde também não tem muitas portas abertas, né? Porque para você se inserir num profissional da vida, você tem que ter uma altura, você tem que já ter fundamentação básica, Sim, sim. e depois de adulto, ou digamos 17 anos, já fica quase impossível para você entrar no profissional, né? Tem muito disso. Hoje é super valorizado, né? Aqueles atletas extremamente altos, extremamente fortes. Então, Sim. assim, para você chegar nesse nível, ou você tem que ter um talento, ou que tem que ter uma carga genética muito boa, ou você tem que ser Uhum. muito, muito, muito bom.
E, e falando nessa questão ainda, qual que para você é a diferença entre ser técnico de uma equipe e ser treinador? Cara, eu acho que hoje eu atuo nas duas funções, né? Então, eu Uhum, acho que a principal diferença entre técnico e treinador é a sua função, obviamente, que você tem ali na rotina da equipe, porque muitas vezes o técnico ele é responsável pela equipe por comandá-la no momento do jogo, mas ele não aplica o treinamento, né? E o uhum. treinador fica responsável por preparar essa equipe e entregar ela para o técnico pronta e falar, comando. Eu acho que a principal diferença é justamente isso. O técnico dá os direcionamentos e o treinador aplica aquilo que ele acaba pedindo. Entendi. E você fez um curso de treinadores pela CBV, né? Como que foi essa experiência? Esse cara foi fera, foi fera. Porque assim, quando você vai fazer esses cursos, você encontra pessoas muitas vezes do Brasil inteiro. No nosso Uhum, caso, do meu e do Yuri, que nós fomos, a gente foi para Santa Catarina. E a grande maioria do pessoal era catarinense. E aí eles uhum. conversavam gírias e falavam. E a gente, ok. E, cara, acho que é muito enriquecedor por conta disso. A gente acha que o voleibol, aqui por exemplo, em Curitiba, ele é muito segregado dos demais, né? E aí, em conversa com eles, a gente foi descobrindo que tem ligas amadoras, ligas profissionais, centenas de outras competições aqui do nosso lado, que é Santa Catarina, e Aham. muitas, assim, ó, muitas equipes. E, cara, eu achei isso muito bacana, muito bacana. Então, eu acho que a principal, como eu posso dizer, a principal lição que eu trouxe disso é que o Brasil é um país tão grande, né? E a gente às vezes se restringe só a ficar aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e aí para fora, cara. Esses dias eu descobri que tinha uma liga de voleibol em Maringá, que é aqui Nossa, no do nosso, lado. é aqui no nosso estado, e a gente não sabia, uma baita liga gigantesca e amadora. Aham. Então eu acho que o curso serve justamente para isso, para a gente expandir os nossos horizontes, né? Para a gente Sim. sair dessa meiuca aqui que é Curitiba, Pinhais, São José, Quatro Barras, Piraquara. Aham. É muito bacana você conhecer, além de você conhecer outros treinadores, né? Com outras Sim. metodologias, outras, outros métodos de treinamento, é muito enriquecedor nessa questão. E é bem interessante você ter citado essa questão de Santa Catarina, que é tão perto e tem tanto campeonato, porque eu não sei se você acompanhou a última live, que foi a com Lendas, eles Uhum. citaram justamente isso, que do lado, tipo, do Aham. lado aqui, praticamente, tem competições e a maioria do pessoal acaba não sabendo, né? Uhum. Tem muitas competições e acaba não chegando para nós isso, porque tem Aham, muita competição. E foi o que eu falei, às vezes a gente se restringe tanto a ficar próximo, né? E tem muita coisa, muitas competições aí ao redor e competições muito bacanas. Começa a Liga de Maringá, é uma liga gigantesca e tem sim. muitas equipes e a gente não conhecia. E essa Liga de Maringá que você citou, ela no Paraná ela é a única maior que a do Grand Prix. É a maior, tipo, a única liga maior do que o Grand Prix aqui no Paraná, por exemplo. Essa eu não sabia. Aham. Muito legal, muito legal. Mas voltando à questão do de frente com o Leão aqui, qual que você acha, depois de toda essa questão de ter um treinamento CBV, né, ter conhecimento de outros métodos, qual que você acha que é a principal diferença entre treinar uma equipe masculina e uma equipe feminina? É o emocional, né? Eu acho que é unânime isso, né? Cara, eu vejo, eu já trabalhei com as duas equipes com diferentes faixas etárias e eu acho que é a unanimidade, que é o emocional, cara. Uhum. Tanto no ambiente de treinamento quanto no dia dos jogos em si. A equipe masculina, a gente trabalha com eles, a gente dá marretada, briga, arranca o couro deles. E eles gostam, e é assim que eles se sentem motivados. Já Uhum. as equipes femininas, a gente tem que ser muito mais paciente, tem que ter muito mais tato para lidar com elas, porque tem Uhum. dias que elas não estão bem, tem dias que elas estão melhores. Então, assim, eu acho que a principal diferença é justamente isso, o emocional delas. Tem dias que
a gente vê que realmente não é um dia, não é o momento, então a gente dá uma maneirada no treinamento, traz uma coisinha um pouquinho diferente. Mas eu acho que a Aham. principal diferença entre isso é que os meninos é marretada toda hora e as meninas você tem que dar uma maneirada ali. Você dá as marretadas, mas tem que dar uma seguradinha ali, porque senão elas choram. Hum. Que pesado. Mas você administra a equipe do Apollo, é treinador e técnico do Apollo e também treina outras equipes master, outra equipe master, né, feminina. Aham, isso E mesmo. como que você consegue conciliar essa vida do vôlei com a sua vida pessoal, sua vida profissional? Cara, se eu te falar que a minha vida pessoal tá diretamente envolvida ali com o vôlei. É quase impossível, assim, eu separar isso. Aham. Porque todos os meus, quase, não vou falar todos, né? Mas boa parte dos meus amigos, eles são do vôlei. Uns cresceram comigo jogando vôlei, outros eu conheci no decorrer do caminho aí. Mas a minha vida pessoal está muito interligada. Então, a divisão que eu tento fazer é justamente separar momentos, assim, ó. Hoje eu vou jogar. Hoje Aham. eu vou administrar. Hoje eu não quero ver nada relacionado ao vôlei, que é raros às vezes, mas tem que ter. Então é muito Se não difícil fazer satura, isso. né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque senão acaba se transformando em um só e aí vira uma bagunça só, né? E já era, né? Mas referente à equipe do Apollo, você poderia dizer qual que foi o seu maior aprendizado que você teve com a equipe? Cara, o maior aprendizado que eu tive com a equipe foi que a equipe, como eu posso falar? O maior aprendizado foi que não há limites, cara. Não, já vou explicar, viu? A equipe da Apollo, assim, ela não tem limite, cara, porque a gente vai fazer. Eles, tudo que a gente propõe, tudo que a gente coloca para eles, eles são extremamente empenhados em fazer. Muito Uhum. dedicados, muito enturmados, todo mundo. Então, eu acho que o principal aprendizado é justamente isso, é você realmente se doar, se fazer aquilo acontecer, fazer o projeto acontecer. E eles são nota 10 nisso, cara. É o aprendizado que eu levo, a dedicação que eles dão para essa equipe. Uhum. É, e em algum momento você já pensou em desistir da equipe? É meio contraditório falar isso, mas às Cara, vezes acontece, né? acontece. Abandonar, não. Sim, eu tinha alguns momentos que Uhum. eu realmente precisava de um tempo, assim, eu falava, cara, eu preciso dar um tempo, assim. Foi o que você acabou falando, né? Se a gente não faz essa separação, a gente acaba saturando, né? Graças a Uhum. Deus, ali na Apollo, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de trabalho sensacional, e que a gente consegue se entender ali da nossa forma. Mas em desistir, largar os bets, realmente nunca pensei, não. Ah, entendi. E você falou que a equipe é muito dedicada, né? Eu só queria tipo, mostrar aqui na live mesmo que essa semana eles compartilharam bastante nos stories deles a questão Compartilhar. da live. Estão todos aqui. Uma boa parte que eu conheço estão aqui na live também. E é Aham. sempre interessante ver o pessoal da Apollo na live. Eles são bem enturmados, assim, envolvidos. Aham. Sim, exato. É bem o que você falou mesmo. São. E, mas voltando à questão aqui, do De Frente com o Leão e seu lado pessoal, você antes de entrar na quadra, seja para treinar ou para jogar um bolão da vida, assim, você tem alguma superstição antes de entrar na quadra? Superstição. Cara, eu tenho uma meia que é uma meia que ela não tá em boas condições, mas é uma meia que eu sempre uso. E eu uso ela por Uhum. baixo e ela tem um pé só. Eu sempre coloco. Nossa. Então, é assim, quando eu vou jogar, até para às vezes bater bola, essas coisas, e eu vou sem ela, eu já me sinto assim meio estranho. Querendo ou não, acaba virando uma superstição, né? Mas competição mesmo, eu acabo sempre enfiando ela ali na mala e coloco ela, porque senão eu não consigo jogar sem ela. E essa questão de ter uma superstição, você é o primeiro que falou aqui na live que tem, porque todos os outros negaram. Não, Eu acho super comum, assim. cara, é muito comum, muito comum. Assim, tem gente que não, Sim,
tem gente que não joga com um número diferente, tem gente que só joga com Sim, uma cor de cueca, tem gente que joga só com uma meia. É muito comum, assim. Eu tenho a sim, minha meia, cada um, né? exatamente, eu tenho a minha meia ali que eu uso e ninguém vê, tá velha, mas tá ali. Ó, eu só quero falar que se o Apollo continuar ganhando os campeonatos, a gente vai roubar essa meia de vocês, viu? Ah, coitado de nós. Coitado. Mas você tem assistido as outras lives de Frente com o Leão? Você tem algum feedback para dar? Você pode falar o que você tem achado pra gente? Cara, eu tenho achado muito, muito, muito bacana, assim, principalmente porque tem muitas equipes, assim, que a gente vê, se encontra, algumas Aham, equipes que a gente tem uma afinidade maior, mas tem muitas equipes que a gente não conhece, não sabe da realidade. A última que teve, a última não, a antepenúltima que teve do Pinheiros, que eu estava assistindo, a Ângela, cara, aham. a história de vida da Ângela, assim, é sensacional, sensacional. Sim. Ela me jogou por algumas equipes minhas, mas assim, eu não conhecia toda essa trajetória que ela tinha feito, então eu acho que as lives são justamente para isso, para a gente conhecer um pouco mais as outras equipes, conhecer os outros projetos. A do Lendas eu assisti também, achei muito bacana, muito engraçada. Então, assim, eu acho que o feedback que eu dou é que realmente, se a gente quer tornar o amador um pouquinho mais próximo vamos dizer assim, da profissionalização, eu acho que essas lives são um passo importante, até para a gente conhecer aqueles que estão ao nosso redor, que às vezes a gente se encontra, mas não tem uma intimidade para conversar, e com essas lives a gente acaba conhecendo o projeto. Tem muito projeto bacana por aí, muito projeto Aham. legal. Então, acho que é extremamente positivo para todos. Muito obrigado, eu agradeço pelo feedback. E falando nessa questão da profissionalização, só para deixar avisado aqui na live e deixar documentado também que irão ter novidades nos torneios, viu? Mas agora Olha, falando um pouco sobre o projeto do Apollo, você pode contar pra gente quando que ele foi iniciado? cara, o Apollo ele nasceu em abril do ano passado. A Uhum, gente já tinha um grupo, a gente tinha não sei se dá para chamar de equipe, mas a gente tinha um grupo muito bacana, muito bom. E quando a gente criou o Apollo, a gente pegou esse grupo que a gente considerava apto, né? E trouxe para cá para justamente formar uma equipe competitiva. Na época, a gente tinha só bebê na equipe, né? Era só menininho infanto-juvenil, a grande maioria, né? Tem os meninos uhum, mais novos. Então, foi nesse momento que a gente trouxe essa equipe para cá e decidiu mudar um pouquinho os objetivos e realmente aplicar um treinamento para eles, né? E foi assim uhum. que nasceu o Apollo daí. Entendi. E esse nome, ele veio do nada? Vocês olharam uma placa, não sei, e veio? Ou como que foi? Cara, todo mundo acha que o nome Apollo é por conta do ginásio que a gente treina, né? Que é o Apollo Sport Center. Uhum. Em questões, pode até ter tido influência, mas o nome, ele vem da missão espacial. Até a nossa bandeirinha aqui, ó, tem o foguetinho. Uhum, Ele vem do nome dessa missão espacial, que é a missão Apollo 11. Então a gente se inspirou nisso para criar todo o material da equipe, até mesmo a uhum, história, que eles foram pioneiros e quando a gente fundou a Apollo, a gente tem, né, justamente esse objetivo de ser pioneiros em tudo que a gente faz, né? Então a gente se inspirou uhum. nisso e aplicou isso em todo o nosso material aí e nasceu a Apollo. Até o nosso capitão, no nosso uniforme novo que está para chegar, o capitão tem a farda embaixo do número 11, que é Que legal! uma forma de fazer uma aferição a isso. Entendi, muito obrigado, viu? Nada. E quem que teve essa iniciativa? Foi você? Você falou, vamos treinar e é isso, vamos chegar numa competição e vamos ter que jogar, mas vamos treinar antes? Ou como que foi? Cara, a iniciativa ela partiu de 4 pessoas. De mim, do Yuri, do Eduardo e da Mayra. Então a gente conversou entre nós ali e a gente falou, cara, vamos fazer uma equipe. Vamos pegar, Uhum, como eu comentei, a gente já tinha esses meninos, muito bons, por sinal, né? Então a gente falou, vamos investir nisso e vamos fazer realmente uma equipe competitiva. E a gente uhum, sentou, conversou, delineou trajetos. A gente tem a Mayla, que mais pra frente eu vou falar dela, que ela tá aí, inclusive.
Ela é, ela é sensacional, assim, a gente sentou e fez projeto, fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisas, assim, para realmente dar início na equipe. Então, a Uhum. iniciativa foi de nós quatro e nós quatro que mantemos, assim, o projeto. Entendi. E qual que é as funções de vocês quatro na equipe? Tem alguém que usa, que faz administração, outro que faz marketing? Como que funciona? A gente tem hoje, a Mayla é a nossa presidente, né, entre aspas, ela comanda ali toda a patota. Eu, junto com ela, tem o Eduardo, e eles ficam responsáveis por todo o administrativo da equipe, desde documentação, financeiro, planilhas, tudo que envolve esse tipo de situação. E eu e Yuri, a gente fica com os treinamentos e com o acompanhamento realmente dos atletas, desde a aplicação do treino, acompanhamento físico, tudo. Então a Uhum. gente divide dessa forma. Dois ficam no administrativo e eu e Yuri, que somos os técnicos, a gente fica ali acompanhando o dia a dia da equipe, com competições, treinos, tudo que envolve essa parte um pouquinho mais relacionada ao voleibol em si. Ah, entendi. E falando nessa questão de treino, vocês têm praticado treinos online? Cara, a gente tem. O Yuri Sério? foi. Que legal! Assim, a gente até se acha um pouco chato em relação a isso, porque desde quando a gente teve a quarentena, a gente tenta manter uma rotina de treinamentos diária, assim. Então Uhum. a gente fica ali no pé dos meninos, tem que mandar a escala de percepção de esforço, tem que mandar treino Nossa! online, tem que, tem que cumprir o desafio, tem que. Então, assim, a gente tem tentado diversas formas diferentes de a gente não ficar parado, né? Porque querendo ou não, se a Sim. gente fica parado nesse período, ele acaba nos prejudicando ali mais para frente. Então a gente tem tentado fazer diversas coisas diferentes para a galera se manter ativa aí. Até porque acho que todo mundo sente falta um pouco, né? Sim, e além de sentir falta, é bem interessante você deixar esse ponto, porque nessa questão de pandemia e tudo mais, e agora que os casos vêm se agravando aqui em Curitiba, a atividade física, ela aumenta a imunidade, né? Então é muito importante vocês manterem isso, e é bem legal, eu digo particularmente, porque eu não vi muitas outras equipes fazendo, sabe? Uhum. É justamente isso, né? Cara, exercício físico é saúde, isso é Sim. unanimidade. Então a gente tem tentado manter os meninos ativos aí no que dá. Sempre tem os migueleiros, né, que fogem, mas a gente vai atrás deles e a gente faz aí que o que está a nosso alcance, né, dentro desse momento que a gente vive. Sim. E você poderia contar pra gente qual que seria o principal objetivo da equipe? Cara, o principal objetivo da equipe é competir. Eu falo por mim, assim, mas acho que a grande maioria dos atletas já nos acompanham, eles sabem, a gente dá ênfase diariamente nos treinamentos em relação a isso. Uhum. Nosso objetivo é competir, é ser melhor a cada dia, desenvolver a equipe. Lógico, a gente, no nosso contexto amador, a gente não tem como não falar que o vôlei é um lazer também, né? E eu acho que, principalmente, às vezes até muito mais do que competir, ele é muito mais um lazer, muito mais um tempo ali que você foge da sua rotina, mas Sim. ali dentro a gente tenta colocar um pouquinho dessa metodologia competitiva que é competir e competir. Obviamente a gente não vai ganhar sempre, né? Mas Uhum. vamos competir pelo menos, né? E falando nessa questão de competição, você lembra da primeira vez que o Apollo esteve numa equipe no campeonato do Galatasaray? Lembro, foi no ano passado, na Lions Cup, Aham. que foi, eu acho que foi inclusive a nossa primeira competição oficial com a Apollo. Que Ah, que foi, legal! foi todos os menininhos, todos novinhos, né, jogando na categoria infanto-juvenil. Acho que a gente ficou em terceiro, se eu não me engano, assim, foi um dia Aham. bem especial, assim, pra gente. Foi a primeira vez que a gente participou de um campeonato. E é bem interessante que vai fazer um ano daqui a 3 dias, né? Aham. E É. também outra situação. No primeiro campeonato de vocês, já pegaram o terceiro lugar e tiveram um atleta como MVP. Como que vocês se sentiram como equipe? Cara, é extremamente gratificante, assim, como equipe. Uhum. Porque eu acho que foi como eu falei, acho que toda equipe tem seus altos e baixos, né? Mas quando a gente começa assim,
muito bem naquela época, ficar em terceiro lugar era um absurdo pra gente, né? Nossa, era a mesma sensação de ser campeão, praticamente. Aham. Então, assim, a gente teve que lidar muito bem com essa euforia para a gente conseguir manter o mesmo ritmo de trabalho com a equipe, não deixar ninguém se desvencilhar do seu objetivo, que era treinar e melhorar a cada dia, para que a gente conseguisse manter o mesmo nível, vamos dizer assim, manter o terceiro lugar ou até mesmo buscar os primeiros lugares, né? Que, como a gente Aham. sabia que a gente até nesse momento tinha essa capacidade, a gente sempre instigou eles a quererem sempre mais, não se contentarem com o que já havia passado. Entendi. E a relação da equipe com os técnicos, como que ela é? Você pode contar pra gente? É uma relação mais descontraída, é uma relação mais séria? Como que funciona? Cara, são, assim, eu tem muitos meninos que eu brinco que eles são os meus filhos. Ah, Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima com os meninos, muito próxima mesmo, assim, a gente conversa, aham, seja pelo grupo, seja a relação que a gente tem com eles, assim, é extremamente, muitas vezes ultrapassa os limites de atleta e técnico. uhum, Alguns técnicos não concordam com isso, né? Acham que de repente não é, mas eu acredito muito que quanto mais próximo você for de um atleta, mais ele vai confiar em você. Então, sim. a gente tenta sempre estar muito próximo dos atletas, a gente conversa, às vezes tem algum menino com algum problema, a gente aconselha, a gente passa, sai comer, sai, às vezes a gente sai do treino e vai para panificadora, então, assim, é uma relação bem próxima e bem bacana que a gente tem com todos eles. Entendi. E vocês do Apollo consideram qual medalha, título, pódio ou qualquer comemoração que seja, né, que seja a mais importante do time, assim? Cara, eu acho que o nosso primeiro ouro a gente nunca esquece, né? Que, Aham. que inclusive foi na Copa Rap do Galatasaray, que foi com a mesma equipe que disputou a Lions. Ah, Então, que assim, legal. foi assim, o primeiro ouro oficial da equipe, né? Então, Uhum. assim, foi um momento muito bacana, muito gratificante com a equipe infanto-juvenil, né? Aí até o Yuri me lembrou que teve outro momento que a gente teve também, porque quando a gente iniciou a equipe, tinha os infantos juvenis e eles já tinham dois títulos, né? Então, Aham. dois troféus. E como a gente também tinha equipe adulta na época, já sempre tem aquela rivalidade, né? Eles Aham. ficavam quebrando os adultos porque eles não tinham nenhum troféu. Aí, no final do ano passado, se eu não me engano, a gente disputou dois campeonatos em dois finais de semana. Um com a equipe adulta, que a gente foi campeão, e no final de semana seguinte com a equipe infanto-juvenil, que a gente foi campeão também. Então, Nossa, assim, que legal. foi um momento extremamente fantástico, assim. É, Aham. além de ter o primeiro troféu do adulto, né? A gente conseguiu manter o mesmo nível de trabalho, manter a equipe onde a gente gostaria que ela estivesse. E, assim, Uhum. acho que o primeiro ouro e a dobradinha ali, que a gente chama, que foram os dois finais de semana, são os mais fantásticos, assim. E é uma situação muito gratificante, né? Que você vê o esforço da equipe. Exatamente, sim. E eles merecem, cara. Eles são muito dedicados. Então, assim, quando a gente consegue atingir o nosso objetivo, é fantástico. Todo mundo acho que pira de alegria, assim. Ó, eu já falei, mas eu vou repetir. As equipes rivais, se querem que o Apollo pare de ganhar, é só roubar a meia do Matheus. Não tem meia nenhuma, tá bem guardada. Mas, Matheus, você considera que o Apollo tem algumas equipes rivais? Ou você acha que vocês são super de boas e os outros que fazem rivalidade? Cara, a gente tem, assim, algumas. A gente tem rivalidades muito saudáveis, assim. Eu acho que, Aham, até inclusive, uma das nossas rivalidades, assim, é o Galatasaray, inclusive porque a gente sempre disputa jogos decisivos. Já acho que foram duas finais, se eu não me engano, contra o Galatasaray. Então, aham, assim, e eu acredito muito também que hoje a gente tem uma rivalidade muito grande e saudável com o Falcons. A gente sempre disputa jogos decisivos com o Falcons, a gente sempre perde, inclusive. Então, assim, é uma equipe que a gente considera assim como nosso rival e é uma meta a ser batida, assim. aham. Entendi. E você acha que qual das equipes no geral, assim, não digo nem as questões das rivalidades,
Mas acho que tem alguma equipe que você acha muito difícil de bater fora o Falcons? Cara, hoje a gente fez um amistoso com a equipe do Campina. Uhum. Sim, a gente não deu conta. Então eu acho que além do Falcons, assim, eu acho que a equipe de Campina é especialmente forte, assim, extremamente Uhum. forte. Muito difícil jogar contra eles. Eles têm um levantador muito bom, atacantes Uhum. esplêndidos, assim. Então eu acho que é uma equipe extremamente difícil de ser batida. Só com muito treinamento, muito trabalho técnico, muito estudo para realmente conseguir bater, porque eles são feras. Entendi. E a equipe do Apollo, ela tem expectativas para o GP 2020? Ou muitas, Oi? Ah, muitas. entendi. Sim, a gente tem muita expectativa, porque a gente vem de um trabalho muito bom desenvolvido, né? Desde o ano passado até o início desse ano, antes da pandemia, a gente disputou duas competições e deu troféu deu troféu nas duas. Então, assim, a expectativa para o GP ela é extremamente alta, assim, extremamente alta. Uhum. Entendi. E vocês, qual que seria a expectativa de vocês para o projeto de vocês? Cara, a nossa expectativa é sempre, cara, acho que eu já comentei até com o Felipe, o nosso objetivo é a federação. A Nossa. gente, a gente quer jogar a federação. Lógico, primeiro momento, né, Uhum. campeonato, a gente quer se manter assim, mas além do amador, a gente quer jogar as competições da federação. Esse ano a gente tinha alguns projetos de ir atrás, de realmente começar a dar início nisso, mas o Covid resolveu atrapalhar todo mundo aí. Aham. Sim, eu acho que a principal expectativa nossa é de algum dia a gente conseguir jogar os jogos da federação. Uhum, entendi. E é bem interessante você citar essa expectativa para o projeto, porque o Falcons, uma equipe que você acabou de citar, na questão de ser difícil de jogar, também quer isso, né? E como que Uhum. vocês se sentem vendo, tipo, essa possível rivalidade indo para um nível federado? Cara, eu acho que, querendo ou não, a rivalidade ela vai transcender o amador, né? Querendo ou não, se a gente se Sim. encontra lá no, na federação, eu acho que o nível, com certeza, o nível de jogo ele aumenta, né? Porque acho que as duas Sim. equipes vão se preparar muito para isso. E aí, quando a gente se encontrar lá, só Deus sabe, né? Quem sabe a gente consiga ganhar do Falcons, não ganhou do Amador, mas ganha na federação. Seria uma história para contar, né? Certeza. E vocês têm peneiras? Vocês estão aceitando outros atletas? Como que funciona? Hoje a gente não faz mais nenhum tipo a gente não aceita mais nenhum atleta, porque Uhum. a gente está com uma equipe muito grande, muito extensa, assim, hoje a gente tem quase 33 atletas só masculino. Não, a Nossa. gente não tem feminino, né, mas 33 Aham. masculino. Então assim, é muita gente e geralmente quando a gente faz o ingresso de algum atleta, a gente pede para ele ir treinar com a equipe. Então, num dia Uhum. de treinamento, a gente o convida a participar. Ele vai, exerce a função que ele for, se for levantador, se for central, se for ponteiro. Ele vai, treina com a equipe e no final do treino, eu ou o Yuri, que somos os técnicos, a gente dá um feedback para ele e realmente se ele consegue se adequar. Muitas vezes a gente deixa passar um mês, não sei por quê, ó, um merchan negativo. Quando a gente deixa vamos dizer assim, muitos atletas que vêm, eles acabam não ficando. Não, Aham. não sei por quê. Assim, eles acabam. Os bons, obviamente, os que aguentam o treinamento, ficam, mas aqueles que não, vamos dizer assim, tem alguma dificuldade em acompanhar a equipe, por mais que a gente o considere parte, muitas vezes eles acabam não ficando porque o treinamento, querendo ou não, o nosso treinamento, eu não sei das outras equipes, ele acaba sendo muito pesado e rigoroso. Então, Aham. algumas equipes fogem, alguns atletas fogem disso, eles não gostam muito, assim. Então, é um pouquinho complicado, né? Mas os que aguentam, geralmente ficam ali. E só pra botar fogo no parquinho, mas esses atletas que não aguentam o treinamento de vocês, conforme foi dito, e Aham. você vê ele jogando por outras equipes, como que vocês se sentem? A gente geralmente, a gente não tem nenhum tipo
de Matheus, acho que bem na hora polêmica, assim, começou a cair a internet, mas eu não tô te ouvindo ainda. E tá travando a tela também. Pessoal, só espera um pouco de paciência, para que ele já tá voltando, já vai resolver a live. eu já tô. Matheus, Oi, tudo bem? agora tá voltando aos poucos, voltando o som. Oi, vai me avisando aí. A gente não conseguiu ouvir nada. Estão até falando que você fez de propósito aqui. Ah, Pode começar caiu. tudo do começo. Então, era sobre os atletas, né? Então, quando a gente Sim. encontra esses meninos em outras equipes, geralmente esses meninos eles são muito, a gente conversa com todo mundo, é muito simpático com todo mundo, é uma escolha deles, né? Então a gente não tem como, não tem por que ficar bravo ou muitas vezes ficar chateado com eles. A gente muitas vezes dá Uhum. oportunidade para eles, aqueles que se sentem aptos ou gostam, eles ficam. E aqueles que não, de repente, não se sentem à vontade na equipe, sucesso, né? A gente quer que Sim, o voleibol se difunda e todo mundo pratique cada vez mais, né? Então, vida que segue aí. entendi. E você poderia dar suas considerações finais para a gente aqui do De Frente com o Leão? Claro, primeiramente eu acho que gostaria de agradecer a oportunidade aí, agradecer a você, ao Felipe. É muito bacana Imagina. aí essas lives, é muito enriquecedor para nós, que foi como eu comentei que às vezes a gente não conhece alguns projetos e a gente acaba conhecendo assim. Então, eu acho que fica aí o meu reforço positivo desse projeto fantástico. Já estou ansioso para a temporada 2. E eu queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer aos meus atletas Apolo aí que estão fervendo nos comentários. Agradecer aos nossos patrocinadores e agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou. Eu espero que tenham gostado. Deu para falar um pouquinho sobre o que é o projeto, sobre o que é a Apollo. Espero que quem tiver dúvida, quiser me procurar, estarei à disposição aí para responder. Eu que tenho a agradecer a você, Matheus, e a todo o pessoal do Apollo por ter, tipo, ter dado todo esse suporte pra gente, ter dado todo esse suporte pra equipe do De Frente com o Leão, compartilhando os stories e tudo mais. E agradeço você também, principalmente, por ter aceitado o convite. É, Matheus, começou a travar. Bom, galera, eu só espero que vocês tenham um pouco de paciência com a gente aqui do De Frente com o Leão. Mas acredito que já esteja tudo voltando ao normal. Bom, eu vou esperar ele voltar, mas eu peço para vocês terem paciência, é só a questão das considerações finais mesmo. Eu vou chamar ele novamente, viu? Oi? Voltamos. Oi, tudo bom? Opa, é para dar mais suspense no negócio.
Só pra ter um charmezinho, assim. Só para dar uma, deixar mais interessante o negócio. Exato. Mas voltando, eu queria agradecer a você, viu, Matheus, por ter disponibilizado seu Obrigado. tempo pra gente, por toda essa live. Agradecer a todo o pessoal do Apollo de coração mesmo, que foi compartilhando nos stories. E por terem sempre sempre estarem nas lives, ajudando, mandando perguntas. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês. E eu vou encerrar a live por aqui, tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Agradeço todo mundo, muito obrigado, galera. E só queria deixar um recado que semana que vem é a última semana de frente com o Leão. Porém, como já foi dito nessa live, nos próximos campeonatos, com certeza nós teremos novidades, viu? Então, Olha boa só. noite para vocês, se cuidem. Vida longa ao rei. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thales. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.